E aí, programador, beleza? É o seguinte, muitos me perguntam o que tem que estudar na parte de orientação a objeto ou então na parte de Java básico para depois você avançar e começar a estudar frameworks, ou você vai para web, ou vai para desktop, ou vai para mobile, aí você escolhe qual que é a arquitetura e o que você tem que estudar. A base, ela é a mesma, tá? Então, qual que é a sequência correta? Não adianta estudar picado, pedaços, porque daí você vai chegar naquele ponto que você vai ficar perdido em orientação a objeto. A maior reclamação das pessoas é que não entendem orientação a objeto. Mas por quê? Porque não sabem a sequência correta de estudar. E o que estudar? Isso é a coisa mais importante no aprendizado. Eu sei por quê. A maioria dos meus alunos, quando chegam no meu treinamento, eles têm a reclamação de que não conseguem entender a orientação a objeto e acham muito confuso. Depois que eles estudam a sequência correta, que eu bolei, que eu gravei, e entendem o passo a passo, entendem o funcionamento, seguem a ordem de ensino e os exercícios e as aulas do meu treinamento, depois eles mudam totalmente de ideia e a orientação a objeto fica super fácil para eles. Porque é tudo ordem de estudo, é saber o que estudar e seguir a ordem. Não adianta você ficar estudando picado com lacunas e buracos no seu estudo que vão te confundir. Tá certo? É como se fosse uma função matemática. Se faltar um pedacinho, você não vai entender. Então é assim também a parte de orientação a objeto. Então vem aqui para minha tela, que nessa aula eu vou fazer um resumo de tudo que você tem que aprender, o básico do Java e da programação orientação a objeto, orientado a objeto, para depois você partir para os frameworks e começar a virar um programador, tá? Então vem aqui para minha tela. Aqui eu vou dar um zoom, tá? Essa daqui é a plataforma de estudo que entra para o meu treinamento. Tem essa plataforma aqui, tá? Então, vamos lá. Essa aula vai ser talvez uns 20 minutos de aula, porque eu vou tentar passar detalhe por detalhe. Pulando aqui a parte da história, para você conhecer um pouco, na parte de lógica de programação, é onde a gente vai transformar o teu pensamento, ensinar você a pensar como programador, só que não sendo muito complexo, tá? A parte de lógica de programação é ensinar você a raciocinar, enxergar uma lógica de como que funciona a programação. Então aqui na parte de lógica, você vai começar com uma introdução, você vai ver sobre sequência lógica, algoritmos, que são programas, pseudocódigos, tá? Diagrama de blocos. O diagrama de blocos é muito importante, como se fosse um diagrama, um fluxo que você vai percorrer com o código, tá? Antes da gente começar a escrever um código, a gente tem que entender o processamento dele. Então você tem simbologia, exemplo de diagrama, que são constantes, variáveis, operadores aritméticos, tá? Operadores relacionais, operadores lógicos, estrutura de decisão com case, estrutura de repetição, que é o famoso while ou então for, o que é sintaxe e o que é semântica, tá? Depois que a gente aprende toda essa parte aqui de lógica, nós vamos ter aqui o português estruturado, tá? A parte do português estruturado é onde a gente começa aqui, a gente vai usar uma ferramenta, o Visual 3G, é onde a gente começa a escrever, aplicando a lógica e um pouco de uma linguagem de programação que é quase como se fosse um português, só que de uma forma um pouco mais fácil, tá? Aqui a gente não está escrevendo ainda uma linguagem de programação em si, como Java, como Python, como JavaScript, tá? Ou como PHP. Aqui é uma ferramenta focada para ensino, para ensinar você a pensar como programador e entender a lógica de programação. Então aqui a gente escreve como se fosse um português, só que já aplicando e fazendo alguns exercícios de programação, tá? Então a gente vai conhecer a ferramenta, vamos fazer entrada de leituras, vamos fazer exercícios aqui de cálculo de nota, vamos ver aqui condições alinhadas, estruturas de case, estrutura de repetição, estrutura de repetição crescente,
tá? O famoso while aqui, que é muito usado para processamento dentro do software. Estrutura de repetição de repita, estrutura de repetição e interrupção, que é muito usado também, tá? E aqui tem um livrinho para você. Depois que a gente aprender a fazer todas essas sequências de exercício, a gente vai entrar para conhecer o Java. Aqui você vai ter o primeiro contato com o Java, tá? Você vai conhecer o que é a linguagem Java, essa plataforma, ela é muito mais que uma linguagem. Vamos conhecer as características do Java, os benefícios do Java, as vantagens de ser multiplataforma, quais as diferenças entre o JVM, JRE, JDK, tá? Vamos verificar a instalação, vamos fazer o download do JDK, que é a ferramenta, identificar diferenças, instalações aqui no Windows, configuração de variáveis, tá? Aqui depende da versão do Windows, tem alguns ajustes para ser feito. Compilar o nosso primeiro projeto aqui e ver a API e a documentação, tá? Depois a gente vai conhecer o que? O Eclipse. O Eclipse, ele é a principal IDE usado no mundo inteiro, tá? Praticamente 85, quase 90% de todas as empresas usam o Eclipse, tá? E o Eclipse é a ferramenta que eu uso aqui para todo o curso, tá? Então a gente vai ver a diferença entre um editor e uma IDE. Vamos fazer o download do Eclipse, vamos instalar ele. Vamos criar o nosso primeiro projetinho aqui em Java. Conhecer uma classe. Rodar o nosso primeiro programa aqui em Java. E aqui é para aumentar a fonte do editor, tá? Que é uma coisa muito importante dentro da programação aqui, para você ter uma usabilidade melhor. Após isso, vamos conhecer aqui sobre o Git. O Git é extremamente importante para você salvar o teu código online, poder versionar e ter um histórico e poder compartilhar entre uma equipe de programador, tá? O Git, ele é a ferramenta mais importante dentro da programação, tá? Então a gente vai ver alguns comandos, vamos criar um repositório, vamos adicionar o projeto no Git, vamos fazer commit, vamos fazer um revert. Vamos ver o que é um commit de alteração, vamos clonar o repositório, vamos dar um git ignore, vamos ver a frequência de commit e vamos receber atualizações aqui, tá? Depois disso, a gente vai entrar daí na parte do Java puro mesmo. Na parte do Java, a gente vai ver o quê? O que você está começando em Java hoje? O que você tem que aprender? Você tem que aprender essa sequência aqui, ó. O básico das variáveis. O que são os tipos de dado de uma variável? O que são as palavras reservadas do Java? O que são os tipos primitivos? As estruturas das declarações, tá? Variável global, operações entre números, tipo double, char, string, concatenação, que são assim os mais usados dentro da programação. Adquirido esse conhecimento, aí nós vamos aplicar toda a parte da lógica que a gente viu até agora. E nós vamos entrar o que? Na parte do Java. Vamos aplicar o Java com toda a parte de lógica que a gente aprendeu até agora. E daí a gente vai começar a fazer a programar de verdade. Conhecer o seu senão com Java, operadores ternários, operadores lógicos alinhados, switch case, operadores relacionais, estrutura de while e do while, estrutura de repetição, o for. Isso daqui é usado imensamente a todo momento na programação. Estrutura de repetição com break, estrutura de repetição e continue, divisões e resto com mode, criando a entrada de dados, criando uma opção de confirmação, criando um programa de cálculo de média, tá? Aqui a gente já começa já a programar de verdade algumas coisinhas. A parte mais importante do Java é isso você aprender, o básico que você vai precisar para tudo. A partir disso, nós vamos entrar onde? Na parte de orientação a objeto. Até agora foi o que? O básico do Java, com a lógica de programação e alguns conceitos. Na parte de orientação a objeto, que é aqui o módulo 9, aqui é onde a gente vai entrar mesmo a fundo na orientação a objeto e trabalhar com as principais características que um objeto tem. E aqui nós vamos ver a nossa introdução da orientação a objeto. Qual que é a ideia principal, tá? Aqui é onde realmente
a pessoa entende, aonde cai a ficha realmente do que é um objeto. E o que um objeto realmente faz, tá? O paradigma procedural e objetos, as características do objeto. Vamos criar aqui a primeira classe, sobre um construtor, instanciação, declaração, os métodos mais padrões, getters, setters. Vamos fazer o nosso primeiro cálculo usando aqui orientação objeto, tá? Vamos fazer métodos de retorno, soluções de problemas para o nosso null intercept, o que acontece a todo momento na programação, é muito comum. Fazer entrada de dados com o teclado. Vamos conhecer aqui o nosso toString, o equals hashcode. Aqui a gente vai começar a criar atributos de disciplina para um aluno. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui com alunos e disciplinas, tá? Aqui a gente brinca com, vamos fazer tipo um programinha de notas, tá? Introdução aqui a listas e coleções. Listas e coleções, extremamente importante, a gente usa para tudo dentro da programação. A gente começa com as listas. Vamos criar uma lista de objetos aqui para o aluno, de disciplinas para o aluno. Vamos calcular as médias, trabalhando essa lista, varrendo essa lista, entendendo como que funciona essa lista, criando uma lista dinâmica, removendo, descobrindo se um aluno está de recuperação, removendo disciplinas ou repetição, criando e percorrendo uma lista de alunos, procurando um aluno na lista, calculando a média, tá? Procurando e removendo um aluno na lista. Todos esses tipos de exercício, a gente está trabalhando a programação, aprendendo a programar, a trabalhar com o Java, com os recursos dele, e ao mesmo tempo brincando com os objetos de aluno e disciplinas. Substituindo o aluno aqui, percorrendo a lista de posições, classes, atributos estáticos, criando lista de aprovados, reprovados em recuperação. Aqui a gente começa a trabalhar com listas e com um hash map, onde a gente tem uma lista e a gente usa um key, tá? Um key para identificar uma lista de objetos, muito usado também. Para a gente, por exemplo, vamos varrer uma lista de um arquivo Excel, por exemplo, a gente quer carregar uma lista de objetos e trabalhar com índice de uma chave para identificação de cada um, tá? Validação de permissão, e aqui a gente tem aqui um conteúdo extra sobre Solid, tá? Que é uma live super show que eu fiz. E aqui também uma live sobre orientação a objeto, onde eu tirei muitas dúvidas do pessoal aqui, tá? Avançando na orientação a objetos, vamos ver aqui o conceito de polimorfismo e interface. Vamos aprender sobre diagrama de classe, sintaxe correta, o objeto das subclasses, as anotação override reescrita de métodos, classes abstratas, métodos abstratos, polimorfismo, interfaces, arquitetura de interfaces, criando aqui a primeira interface, implementando, interface com parâmetros, interface e construtores, tá? Interface polimorfismo extremo. E depois, acho que o meu treinamento aqui é um dos únicos que ensina vocês a trabalharem com as exceções, tá? A maior habilidade de um programador é ele saber trabalhar com as exceções e identificar erros e solucionar sozinho. Isso faz um programador de alto nível. Então você vai aprender o que é uma exceção, fatores internos e externos, arquiteturas de classe e exceções, aparência de uma exceção, pilha ou funil de exceção, estrutura e tratamento de exceções, erro mais comum para iniciantes, capturando qualquer exceção, entendendo o que é a classe exception do Java, múltiplos catch de captura de exceção, capturando uma exceção não tratada, um bloco finally dentro da exceção, tá? Criando uma classe de exceção customizada, lançando uma exceção para cima e várias soluções, formas que você pode identificar o null intercept para você corrigir sozinho, tá? A partir disso, uma das coisas mais importantes junto com a exceção é aprender você a debugar um sistema, a depurar linha por linha para identificar onde que está estourando um erro. Então você vai aprender a fazer o debug, identificar funções e breakpoints,
debugando linha a linha, tá? Debugando expressões, entrando nos métodos, tudo para você aprender a identificar erros, certo? Depois, conteúdo de estrutura de dados, importantíssimo você saber a estrutura de dados, o que é um array, criar um array, recuperar valores de um array, entrada e leitura de forma dinâmica com o array, tá? Diferentes formas de atribuição de valores, adicionando, por exemplo, um array de notas dentro de disciplinas, percorrendo uma lista de arrays, descobrindo a maior nota de um aluno, descobrindo a menor nota, manipulando um array de objetos, introdução a matrizes e arrays multidimensionais, tá? Isso daqui é importante quando você vai trabalhar ou fazer alguma lógica onde você precisa de uma matriz. Criar uma matriz multidimensional, ler uma matriz, aprender sobre o string e o método split para um array e converter um array para uma lista e lista para um array. Isso é importante. Isso eu faço assim, é utilizado direto. Às vezes você tem um array que vem lá de uma tela, de um JSON de objetos, você precisa converter para uma lista, tá? Ou vice-versa. Isso é muito importante. Depois disso, aprender sobre threads e programação paralela, tá? Importantíssimo também para você saber conceitos de performance e processamento em paralelo, tá? Então você vai aprender sobre threads, sleep, criar nossa primeira thread, processamento concorrente, thread e Runable, criar uma tela gráfica com JDialog, conhecer o GridBag. Aqui a gente vai fazer umas telinhas já bem bonitinhas. Vamos fazer aqui uns botões, vamos fazer um cronômetro usando o thread e o GridBag layout. Vamos fazer aqui, controlar, criando uma fila para processar em paralelo uma thread, certo? Implementar um processo de pilha e filha com thread e controlando o thread, parando e continuando elas, tá? E depois, aprender a trabalhar o quê? Com datas. Aqui a gente vai... Qualquer tipo de sistema você precisa aprender a trabalhar com datas, tá? Então, vamos conhecer o objeto date, vamos formatar datas, vamos conhecer o objeto calendário, vamos comparar datas maiores e menores, calcular dia, ano, mês, conhecer a faixa de tempo com o Chrono Unity, gerar parcelas mensais, já, né, para a gente ter um exemplo de como que a gente gera parcelas mensais, no caso de uma geração de boletos de 12 parcelas com objeto de data, conhecer a nova API de data, formatar data e hora, com a nova API, dia, mês e anos e semanas, ó. Tempo de processo com instante, faixa de tempo com objeto período, data, anos e dias e meses, parcelas com local date. Aprendemos a fazer o nosso trabalho com data, vamos aprender a trabalhar o que? Com arquivos, tá? Escrever arquivo TXT, ler linhas de um arquivo, ler arquivo TXT e passar os dados de um arquivo TXT para uma lista de objetos. Então a dúvida é, eu tenho um Excel ou então um TXT e eu quero passar todos os dados dele para uma lista de objetos e gravar no banco de dados. Exatamente isso que a gente vai fazer nessa ideia, tá? Escrever aqui um CSV de uma planilha Excel, criar uma planilha Excel com a ParsePoint, lendo um Excel com a ParsePoint, montando uma lista de objetos, adicionar novos valores em uma célula, editar uma célula, escrever um JSON em arquivo TXT, lendo o arquivo JSON e montando uma lista de objetos. Então são vários aprendizados, várias coisas que vocês têm que aprender a fazer com o Java inicialmente para depois você ir para o próximo nível. Até esse módulo 16 é tudo que você tem que aprender do básico no Java, tá? Isso daqui vai te dar conhecimento para você avançar para qualquer parte. E a partir daqui, essa aula, a intenção era mostrar apenas a parte básica do Java. Você que está começando, é isso daqui que você tem que aprender. Em qualquer lugar do mundo, é isso daqui que você tem que saber, tá? A partir daqui, o curso segue, tá? E daí segue com Spring, com JSF, com Angular, com Spring Data, com Spring Boot e segue, tá? Mas você tem que saber toda essa parte básica primeiro, para depois você ir para frameworks de front-end, back-end, banco de dados e poder começar a criar seus primeiros projetos. Então você viu que é bastante coisa,
Em média aí para essa parte é uns 3, 4 meses de estudo para você pegar bem, mas eu te garanto, se você estudar essa sequência, você vai ficar fera, a sua cabeça vai destravar no Java, eu te garanto. A sua cabeça, sua mentalidade de programador, se você achava o Java difícil, se você seguir tudo que eu tenho aqui no meu treinamento, essa sequência de estudo, tudo que eu apresento, vai ficar fácil, vai destravar a tua cabeça e você vai se tornar um programador em Java. Tá? Você viu que tudo tem uma sequência, são detalhes que fazem a diferença. É um ensinamento, não pode ter lacunas no ensinamento, não pode estudar igual um louco perdido por aí. Você tem que pegar, seguir um plano de estudo e estudar de verdade para você aprender, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você não tem o meu treinamento ainda, acesse o link aqui embaixo, pode ter um botãozinho aqui, ou então tá no YouTube, vai ter o link aqui embaixo, ou se estiver na minha página, vai ter um botãozinho verde aqui, procura algum linkzinho aqui, para você ir lá para minha página de vendas, realizar a inscrição, e que daí imediatamente você tem acesso aqui ao meu treinamento, para você estudar e aprender de verdade, para se tornar um programador em Java de sucesso.